Tem ardido, hein? Tem um Senhor inspirado, hein? Tem um Senhor encharcado a tua vida. Fala a glória dele nesta noite. Quero parabenizar os jovens, os líderes deste trabalho, Júlio Jovem, o Maratona Espiritual, né? Por essa obra maravilhosa. Agradecer ao pastor Igor, agradecer ao pastor Sérgio, a todos os líderes desse ministério, por mais uma vez ceder essa tribuna, para que eu seja o porta-voz de Deus sobre a nossa vida. Quero também agradecer esse ministério pelas orações da minha mãe. Por 4 meses nós ficamos correndo com ela para lá, para cá, achando que ela estava com uma simples dor na sua coluna, um problema na coluna, mas depois foi diagnosticado que ela estava com um tipo de câncer muito raro na sua medula. E quando ela começou esse tratamento, que já faz quase 5 meses de quimioterapia, ela começou o tratamento com quase 30% dos seus rins funcionando. E na semana passada, para a honra e glória do nome do Senhor, ela teve alta dos nefrologistas, porque os rins dela estão funcionando 100%. Então ela tem recebido alta de cada um dos especialistas que têm cuidado dela. E eu quero enaltecer este ministério, agradecer pelas intercessões, porque a oração do justo é poderosa e eficaz, e tem sido eficaz sobre a vida da minha mãe. Louvo a Deus por tudo isso. Saindo do carro ali, estava o pastor Igor descendo também, e o pastor Sérgio foi usado aqui de uma forma poderosa. Eu abracei ali fora um pastor Igor decepcionado com os homens, frustrado com as promessas dos homens, mas a aliança que a igreja fez aqui, e também serve a pastora Carolina, eu senti um pastor com o coração, eu senti o coração dele na minha mão, porque quando nós conversamos poucos, e eu aprendi ministerialmente que não só o pastor, mas principalmente o pastor, ele não conta derrota, jamais. Estamos sangrando, estamos pingando sangue, mas vai tudo bem. Eu tenho certeza que todo o peso na vida desse casal, nessa aliança aí, caiu por terra. E uma palavra que eu tenho de Deus ao coração de vocês: continue situando. Pode vir as decepções do homem, pode vir os abandonos do homem, mas vocês sabem que vocês têm Cristo. Ele chamou, escolheu, capacitou. Eu sempre digo no ministério Casa de Oração, às vezes a gente fica procurando o Deus ser. O negócio com Deus é com a gente. O negócio de Deus é conosco. Eu aprendi também que não há mais volta. Nós só temos um alvo, que é o Senhor Jesus. Vocês colocaram um tema, né? E eu falo sempre que quem coloca o tema se responsabiliza. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 15. Oh, aleluia! Amado, se tivesse algum pentecostal crítico neste lugar, diria que em meio a tantos ritmos que eu ouvi nesta noite, não sentiríamos o poder de Deus. Mas o fogo já me queimou entrando ali. E o fogo do Espírito é diferente, porque não fica por fora, mas ele arde por dentro, ele abala nossas estruturas. E a voz até foi embora, porque eu estou sendo encharcado pela glória de Deus neste lugar. João capítulo 15, versículo 16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos enviei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, repete comigo, tudo, quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concede. A Maria já pode se assentar. Quero testemunhar mais um pouquinho, daqui a pouco já vou entrar na mensagem.
sobre o que a minha mãe, missionária, pastora, sobre o Ministério Casa de Oração tem passado. E um pouco antes de nós descobrirmos essa enfermidade, eu estava me preparando para entrar na faculdade. Eu entrava, pastor Igor, sempre na internet, vendo a bolsa mais barata, mais em conta. Mas aí o Espírito Santo, ele não nos deixa confundir em nada. E ele já estava ministrando algo diferente do que eu pensava e queria, porque os pensamentos dele são diferentes muitas das vezes, e o desígnio de Deus é muitas vezes diferente do nosso. E aí o Senhor decidiu provar a vida da minha mãe, e eu precisei tomar a frente do Ministério Casa de Oração, e precisei abrir mão da faculdade. Você é abnegado por Deus essa noite? Nos últimos dias Deus tem precisado de pessoas que são abnegadas. Sabe o que significa isso? Que você já não enxerga mais os seus problemas, você já não enxerga mais as adversidades, e o que corre aqui, ó, já não é mais o teu sangue, é o puro sangue de Deus. Eu tenho dito nos últimos dias que para ser crente tem que ser primeiramente louco. Nos últimos dias tem que ser louco, porque para viver num mundo adverso, num mundo que vai todos os momentos na contramão da palavra de Deus, precisa ser louco. E a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. O nosso Deus fraco, ele é mais forte do que os fortes deste mundo. E eu louvo a Deus porque em todos os momentos ele pega as coisas que não são, que era eu e você, e continua confundindo as que são. Amados, no dia de hoje, por volta das 7:30 da manhã no meu trabalho, quando nós temos à mão um alimento que precisamos, pensa agora no alimento que você mais gosta, aquilo que, quando fala, dá água na boca. E quando nós se alimentamos dele, nós não simplesmente se alimentamos, nós degustamos. E nessa manhã eu peguei esse versículo 16 do capítulo 15 de João e fiquei degustando ele. Eu fiquei degustando ele, o Espírito Santo degustando ele para a minha alma. E a primeira coisa que a parte A do versículo diz que no capítulo 15, voltando nos primeiros versículos, Jesus ele está contando uma parábola aos seus discípulos. Eu vejo que em todos os momentos em que Jesus ele colocou uma parábola, ele quis deixar o evangelho fácil.
ramo está na videira, ele ainda não frutificou. E o interessante, amados, que quando nós vemos principalmente a uva, ela não dá uma uva, veio um cacho de uva. E assim são os frutos. Eu estava vendo os irmãos da casa de recuperação, eles estão buscando os frutos. Os frutos estão começando a germinar. E assim também na nossa vida, amados. Uma hora sai o cigarro, outra hora sai a bebida, outra hora sai o palavrão, outra hora sai a ira, outra hora sai a mágoa, outra hora sai o amor, outra hora sai o ódio. E nós estamos qualquer dia perfeitos para receber a glória dele como ele é. Fica fácil para as palavras. Você é ramo. E quando Jesus ele menciona no capítulo 19, versículo 16, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Sabe o que Jesus está querendo mencionar? Se lembre da onde eu te tirei. Eu gosto quando o nosso irmão Lázaro, ele diz que todo crente tem que passar pela rua Deuteronômio capítulo 8, versículo 6 em diante, principalmente. Deus começa a ministrar no coração do povo de Israel. Te tirei da terra do Egito, da escravidão. Te tirei do meio de serpentes, de escorpiões, te tirei do profundo do lamaçal, do pecado. Te dei maná, te alimentei, te vesti. Quer que eu traduza a essa noite aqui? Restituir teu casamento, te dei um bom emprego, está comendo, está se vestindo, está pagando o teu aluguel, a paz reina no teu lar, coloquei a restauração na tua família. Amados, eu aprendi que para ser soberbo não é só rico que é soberbo, pobre também é soberbo. Talvez pobre é pior do que rico ser soberbo. Humildade, irmãos. O cheiro do churrasco. Jesus comia com os pecadores, entrava na casa do pecador, sentava na mesa do leproso, andava com o mendigo, abraçava, beijava. Hoje tem ministro que entra pelos fundos da igreja, não quer que o povo toque. Tem ministros de louvores que até a gente ajuda comprando o CD deles, mas se você tentar dar a mão para ele, ele não te reconhece. E sabe o que eu tenho aprendido, pastorinho? Como que aqueles que querem ser humildes sofrem? É estranho, né? Tem hora que a pessoa é tão soberba, parece que tem tanta exaltação. E aqueles que querem buscar o de Deus, o seu devedor, o seu CD, parece que nunca vai chegar, mas vai chegar sim, no nome do Todo-Poderoso. Porque aquele que fez a promessa, o ministerial da família é poderoso para cumprir essa noite. Meu Deus da glória, aleluia. Não compramos tijolinhos para vender. Esse dia eu fui na conta de 60, tinha tijolinho lá R$1. Batei, mas estou vendendo por 100. Falei, eu brinquei com a minha esposa para ser abençoado, dá R$1 aqui. Aleluia. A bênção de Deus não se compra, gente. É verdade. É de graça. Aleluia. De graça recebeste e de graça dai. Meu Deus. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Eu testemunho sempre, amados. A igreja, casa de oração, que quando Jesus ele me chamou da graça, tem ministério que diz assim: chamou da graça, me chamou da graça. Ele fez assim: é a última vez que eu fecho a porta da sepultura a você.
deu uma tombada com a cruz, chamaram um homem para ajudar. E a dor do pecado de uma humanidade na alma é terrível. E quando eu penso assim, já vem na minha mente: é a última vez que Jesus te livrou, você lembra? Aí eu venho nesse versículo: foi Ele que me escolheu. Foi Ele que te escolheu. Eu imagino a trajetória na vida, amados, da vida, no ventre de uma mulher. Eu só tento viajar a trajetória da vida, da nossa vida no ventre da nossa mãe. Quantas vezes lá o diabo tentou arrancar? A minha mãe testemunha que quantas vezes o adversário soprava: não tem esse filho, deixa esse filho de lado, vai em busca dos seus objetivos. Mas a mão de Deus estava ali ainda ímpia. Ainda eu no ventre dela estava ali o Senhor, nos dando como profeta, nos dando como ministro. Foi assim que Deus começou com Jeremias. Ele não diga que você passa de uma criança jovem, você não é criança espiritual, não. Deus te chamou como profeta nessa terra para profetizar as nações. Desde o ventre da tua mãe, Ele já tinha te guardado para o dia de hoje. Aí vamos continuar aqui no versículo. Falei que o Espírito Santo degustou muito bem esse versículo. E vos nomeei. Diga para o crente que está ao teu lado: você foi nomeado. Sabe o que significa nomear? Escolhido para certas funções. Tem igreja que eu falo assim: pastor Igor, tem igreja que só obreiro no altar. Eu vou precisar descer uns 5, uns 6. Esses dias uma irmã estava falando: ninguém quer começar de baixo, mas como é gostoso começar de baixo. Porque eu aprendi com a minha mamãe que o que começa por cima é só buraco. Porque o que começa por baixo tem alicerce. O que começa por baixo tem fundamento. O que começa por baixo tem estrutura. Ele mesmo que é o Todo-Poderoso. Ele nos nomeou, amados. Se precisar, pare um pouquinho a tua trajetória material e sirva mais o mestre. Ai, pastor, vou morrer de fome. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Olha para o lírio do campo, que nem mesmo Salomão em toda a tua glória não se vestiu como um deles. Olhe para as aves do céu. Olha só, Jesus, olha para as aves do céu, porque não semeiam nem colhem, mas o Pai Celestial não deixa nenhuma delas perecer de fome. Muito mais vós, crente em Jesus Cristo. Nos últimos dias eu tenho perguntado no Ministério Casa de Oração, lá no Ministério onde eu congrego. Deixa chover, já está chovendo graça aqui. E eu pergunto assim para os crentes: quem faltou no trabalho nesse ano? Eles falam para mim: não faltou nem um dia, pastor. Aí eu pergunto: quantas vezes você faltou no culto nesse ano? Perdi as contas. As coisas de Deus é com responsabilidade. Aí depois que tira, pastor Igor, fala que a gente é ingrato, mal. Aí sai falando que a igreja não tem visão. Mas só quer chegar na hora gostosa. Eu aprendi que quem goza dos seus frutos primeiro é o lavrador. Está no sol, está na chuva, na tempestade, está lá cuidando da terra. E aqueles que cuidam da terra são os primeiros a gozar dos seus frutos. Tem uns que estão dizendo, pastor Igor, por aí, mas que roda
o carro do pastor Rio. E realmente, pastor, que roda bonita. Mas tem que gozar dos frutos. Ninguém vê as pedradas, né, pastor? Ninguém vê os choros pela madrugada. Ninguém vê aquilo que um pastor enfrenta. Ele é o que está à frente, que nem Davi, ele está à frente. Os filisteus vêm para derrubar, os circuncisos vêm para parar. Mas nesta noite o que está parando é a língua fraudulenta, porque não há ferramenta nenhuma preparada como a igreja prosperará no dia de hoje. Deus tem que abençoar aquele que crê. Deus tem que abençoar aquele que chama arte algo aqui dentro que não nos para, que não nos detém, que é a glória do Espírito Santo sobre a igreja. A notícia mal, ela sempre corre mais rápido, né? Pode ver. A bênção, pastor, enrola a língua de muitos. Sobre a vida da minha mãe tinha crente, porque tem crente que é feiticeiro, infelizmente. Meu Deus. Porque a oração contrária é como estava ali a vida de Saul, que era feiticeiro. E tem crente que quando vê minha mãe chegando na igreja comigo, eles ficam assim: não acredito. Meu Deus. Não acredito que ela está de pé. Aleluia, Jesus. Você está de pé, sim. Santo é o nome. Você está de pé, irmão. Sabe uma das coisas, amados, que eu amo na vida? Como exemplo de uma mulher que passou por esta terra chamada Ana. Não adianta, ela queria ser exaltada por Deus. Não adianta, Penina irritava, perseguia, mostrava seu filho, a humilhava. Ela tirava de tudo isso força, ela tirava a glória de Deus, ela tirava a unção do Espírito para Deus um dia se manifestar e exaltar a vida dessa mulher. Hoje o crente vê a luta, a primeira coisa que ele pensa é abandonar. É aí que vai se manifestar a glória de Deus, crente. Aleluia. É nesse problema que Deus quer se mostrar a você. Que Deus é Deus somente do possível. Não, o possível você faz, o impossível é Ele. Meu Deus da glória. Aleluia. Escolher para preencher certas funções. Amados, quando o Senhor nomeia a nossa vida, primeira coisa que eu tenho como ministério da minha vida pastoral, honra. Honra. Uma das coisas que nós temos que ter em todo momento, honra da parte de Deus. Ele nos chamou como ministro, como embaixadores. Ele nos chamou como os reis. Ele nos chamou como sacerdotes. É mais honra que isso? Meu Deus. O crente, em todo momento, pastores, tem que andar seguindo até seguido. Nós somos honrados por Deus em todo momento. Você acha que quando José ele foi para o cárcere, ele ficou chorando? Me caluniaram, me prenderam aqui. Aonde tem vida para me abençoar aqui? Aonde que tem? Aonde eu posso tocar? Porque Deus está comigo. Aqui no cárcere ele está comigo. Onde eu posso tocar? Tem crente que só quer ser abençoado. Isso é bênção, né? Lembra que Deus falou com Abraão: eu vou te fazer muitas nações. Vai ser bênção também. Amém, amados? Amém. Para que vades e deis o quê? Não escutei. Eu falei: mas Jesus é um fruto só. Ele falou: não. Vai meditando mais na palavra. Ele me levou até Gálatas capítulo 5. E os frutos do Espírito são amor. O amor da igreja, amados. O amor, primeiramente, por Ele. E o amor naquilo que significa e simboliza. E o que é a igreja que somos nós nesta noite. Tem pessoas que falam: eu amo. Pergunta para o crente que está do lado: você ama mesmo?
de ano no Pentecostes, ele não vai dar, né? Fica assim, o cara vem. Aí quando ele pega o microfone, pula, igreja! Pula! Banda malandreira, igreja! Vocês estão mortos, já conhece crente assim? Quando você está com o microfone, ele não dá um glória. Ele não dá uma exaltação a Deus, mas quando pega o microfone, ele tem choque. Meu Deus. Seu irmão é crente que nem você, nem eu. Aleluia. Como eu amo o profeta. Como eu amo o crente usado por o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Como eu amo levitas que adoram mesmo com a espontaneidade do Espírito Santo. Não tem inveja nenhuma de quem é usado por Deus. Quanto mais Deus, melhor dentro da igreja. E a parte do louvor, os últimos aí que tem abalado a nação, né? Fernandinho, nosso irmão Thales. Não adianta, a gente sente que arde uma adoração. A gente sentiu nesse DVD um dedo de Deus do nosso irmão Thales, que ele foi possuído por uma glória, ele foi tomado por uma unção sobrenatural, que ele mesmo testemunhando, e se fosse Deus me controlar, eu acho que eu morreria fulminado pela glória que foi derramada. É assim a vida com Deus. Não precisa do seu irmão pular primeiro. Você tem a glória dentro de ti. Você tem a unção dentro de ti. Amados, eu perguntei se você tem certeza que você ama, porque o amor é sofredor, é benigno. Está um exemplo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. O amor é sofredor, é benigno. Pastor Igor, de vez em quando aparece alguns lá no ministério, casa de oração, dizendo: eu estou contigo, hein, pastor? Eu vou morrer por ti, que nem Pedro. Há um Espírito Santo que não deixa a igreja enganada nem no próximo culto volta. Mas sempre há o remanescente. Sempre há aqueles que muitas das vezes nem abrem a boca, mas estão de pé aqui nesta noite. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Seu amor é profundo assim, querido. O amor não é leviano. Tem pessoas que tratam o evangelho com uma leviandade. Pegam as nossas amizades, amados, e jogam como lixo, como se fosse nada. Valorize as suas amizades. O que mais os pastores têm sofrido é com crente ingrato. Chega moribundo dentro da igreja, chega cheio de pecado, cheio de carrapicho. O pastor que tem que interceder, o pastor tem que usar a autoridade do Espírito, abençoar, fazer visita no lar, fazer visita no hospital. E quando ele se sente todo poderoso, que tem crente está assim, né? Ah, esse ministério aí, porque lá chega de ingratidão dentro da igreja. Tem pessoas que tratam a igreja, ou melhor, tratam os patrões melhor do que a igreja, melhor do que Deus. Hoje você pode estar empregado e amanhã você pode estar no olho da rua, né? Porque antigamente nós nos aposentávamos nas empresas, hoje não. Quando chega o melhor, como que é? Chegou o melhor aí. Acho que quando ele está no negócio, ele tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e o que fecha também ninguém abre. A esse nós tememos nesta noite. Pode ser uma igreja. E está feliz com o Senhor nesta noite. Tem ardido, hein? Tem o Senhor inspirado, hein? Tem o Senhor encharcado a tua vida. Com a glória dele nesta noite. Quero parabenizar os jovens, os líderes deste trabalho, Júlio Jovem, o Maratona Espiritual, né? Por essa obra maravilhosa. Agradecer ao pastor Igor, agradecer ao pastor Sérgio, a todos os líderes desse ministério, por mais uma vez ceder essa tribuna, para que eu seja o porta-voz de Deus sobre a nossa vida. Quero também
agradecer esse ministério pelas orações da minha mãe. Por 4 meses nós ficamos correndo com ela para lá, para cá, achando que ela estava com uma simples dor na sua coluna, um problema na coluna. Mas depois foi diagnosticado que ela estava com um tipo de câncer muito raro na sua medula. E quando ela começou esse tratamento, que já faz quase 5 meses de quimioterapia, ela começou o tratamento com quase 30% dos seus rins funcionando. E na semana passada, para a honra e glória do nome do Senhor, ela teve alta dos nefrologistas, porque os rins dela estão funcionando 100%. Então ela tem recebido alta de cada um dos especialistas que têm cuidado dela. E eu quero enaltecer este ministério, agradecer pelas intercessões, porque a oração do justo é poderosa e eficaz, e tem sido eficaz sobre a vida da minha mãe. Louvo a Deus por tudo isso. Saindo do carro ali, estava o pastor Igor descendo também, e o pastor Sérgio foi usado aqui de uma forma poderosa. Eu abracei ali fora um pastor Igor decepcionado com os homens, frustrado com as promessas dos homens. Mas a aliança que a igreja fez aqui, e também serve a pastora Carolina, eu senti um pastor com o coração, eu senti o coração dele na minha mão. Porque quando nós conversamos poucos, e eu aprendi ministerialmente que não só o pastor, mas principalmente o pastor, ele não conta derrota. Jamais. Estamos sangrando, estamos pingando sangue, mas vai tudo bem. Eu tenho certeza que todo o peso na vida desse casal, nessa aliança aí, caiu por terra. E uma palavra que eu tenho de Deus ao coração de vocês: continue se doando. Pode vir as decepções do homem, pode vir os abandonos do homem, mas vocês sabem que vocês têm crido. Ele chamou, escolheu, capacitou. Eu sempre digo no ministério Casa de Oração, às vezes a gente fica procurando A, o B, o C. O negócio com Deus é com a gente. O negócio de Deus é conosco. Eu aprendi também que não há mais volta. Nós só temos um alvo, que é o Senhor Jesus. Vocês colocaram um tema, né? E eu falo sempre que quem coloca o tema se responsabiliza. Abra tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 15. Oh, aleluia! Amado, se tivesse algum pentecostal crítico neste lugar, diria que em meio a tantos ritmos que eu ouvi nesta noite, não sentiríamos o poder de Deus. Mas o fogo já me queimou entrando ali. E o fogo do Espírito é diferente, porque não queima por fora, mas ele arde por dentro. Ele abala nossas estruturas. E a voz até foi embora, porque eu estou sempre encharcado pela glória de Deus neste lugar. João capítulo 15, versículo 16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos enviei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, repete comigo, tudo, quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concede. A Maria já pode se assentar. Quero testemunhar mais um pouquinho, daqui a pouco já vou entrar na mensagem sobre o que a minha mãe, missionária, pastora, sobre o ministério Casa de Oração tem passado. E um pouco antes de nós descobrirmos essa enfermidade, eu estava me preparando para entrar na faculdade. Eu entrava pastoreiro sempre na internet, vendo a bolsa mais barata, mais em conta. Mas aí o Espírito Santo, ele não nos deixa confundir em nada. E ele já estava ministrando algo diferente do que eu pensava e queria, porque
os pensamentos deles são diferentes muitas das vezes, e o desígnio de Deus é muitas vezes diferente do nosso. E aí o Senhor decidiu provar a vida da minha mãe, e eu precisei tomar a frente do Ministério Casa de Oração, e precisei abrir mão da faculdade. Você é abnegado por Deus nessa noite? Nos últimos dias Deus tem precisado de pessoas que são abnegadas. Sabe o que significa isso? Que você já não enxerga mais os teus problemas, você já não enxerga mais as adversidades, e o que corre aqui, já não é mais o teu sangue, é o puro sangue de Deus. Eu tenho dito nos últimos dias que para ser crente tem que ser primeiramente louco. Nos últimos dias tem que ser louco, porque para viver num mundo adverso, num mundo que vai todos os momentos na contramão da palavra de Deus, precisa ser louco. E a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. O nosso Deus fraco, ele é mais forte do que os fortes desse mundo. E eu louvo a Deus porque em todos os momentos ele pega as coisas que não são, que era eu e você, e continua confundindo as que são. Amados, no dia de hoje, por volta das 7h30 da manhã no meu trabalho, quando nós temos à mão um alimento que preciamos, pensa agora no alimento que você mais gosta, aquilo que, quando fala, dá água na boca, e quando nós se alimentamos dele, nós não simplesmente se alimentamos, nós degustamos. E nessa manhã eu peguei esse versículo 16 do capítulo 15 de João e fiquei degustando ele. Eu fiquei degustando ele, o Espírito Santo degustando ele para a minha alma. E a primeira coisa que a parte A do versículo diz que no capítulo 15, voltando nos primeiros versículos, Jesus ele está contando uma parábola aos seus discípulos. Eu vejo que em todos os momentos em que Jesus ele colocou uma parábola, ele quis deixar o evangelho fácil. Talvez muitos estavam dizendo: não estou compreendendo, Senhor, eu não estou entendendo, o Senhor está falando difícil. Então sempre teve a intenção de tornar mais fácil pela parábola, pegar uma coisa simples, comparando com algo que tem que ser profundo na nossa alma, com algo que tem que tocar lá no íntimo do ser humano. E ele começou a contar a parábola da videira e dos ramos. Sem Jesus nós não somos nada. O ímpio pode ter o que ele quiser materialmente, mas eles não têm a graça que a igreja de Jesus tem. Você fora dos ramos não passa de uma folha seca levada para os ventos. Você fora da videira, melhor você ramo fora da videira. Você não tem força, você não tem sabedoria de vida, você não tem o milagre de Deus à tua disposição. A nossa vida é uma tribulação, uma angústia. Mas nesta noite, amados, o Senhor Jesus quer te ligar ramo novamente
6 em diante, principalmente. Deus começa a ministrar no coração do povo de Israel. Te tirei da terra do Egito, da escravidão. Te tirei do meio de serpentes, de escorpiões. Te tirei do profundo do lamaçal, do pecado. Te dei maná. Te alimentei. Te vesti. Quer que eu traduza a essa noite aqui? Restituir teu casamento. Te dei um bom emprego. Está comendo. Está se vestindo. Está pagando o teu aluguel. A paz reina no teu lar. Coloquei a restauração na tua família. Amados, eu aprendi que para ser soberbo não é só rico que é soberbo, pobre também é soberbo. Talvez pobre é pior do que rico ser soberbo. Humildade, irmãos. Jesus comia com os pecadores, entrava na casa do pecador, sentava na mesa do leproso, andava com o mendigo, abraçava, beijava. Hoje tem ministro que entra pelos fundos da igreja, não quer que o povo toque. Tem ministros de louvores que até a gente ajuda comprando o CD deles, mas se você tentar dar a mão para ele, ele não te reconhece. E sabe o que eu tenho aprendido, pastorinho? Como que aqueles que querem ser humildes sofrem? É estranho, né? Tem hora que a pessoa é tão soberba, parece que tem tanta exaltação. E aqueles que querem buscar o de Deus, o seu devedor, o seu CD, parece que nunca vai chegar, mas vai chegar sim, no nome do Todo-Poderoso. Porque aquele que fez a promessa, o ministerial da tua vida é poderoso para cumprir esta noite. Meu Deus da glória, aleluia. Não compramos tijolinhos para vender. Esse dia eu fui na conta de 60, tinha tijolinho lá R$1. Batei, mas estou vendendo por 100. Falei, eu brinquei com a minha esposa, passei a abençoada, está R$1 aqui. Viu? Aleluia. A bênção de Deus não se compra, gente. É verdade. É de graça. Aleluia. De graça recebeste e de graça dai. Meu Deus. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Eu testemunho sempre, amados. A igreja, casa de oração, que quando Jesus ele me chamou da graça, tem ministério que diz assim: chamou da graça, me chamou da graça. Ele fez assim: é a última vez que eu fecho a porta da sepultura a você. Aí, pastorinho, de vez em quando nós somos teimosos e queremos abandonar, mas se dá um soprinho, né? Eu não aguento. Mas muito mais aguentou Jesus, né? Pediu água, deram vinagre. Deu uma tombada com a cruz, chamaram um homem para ajudar. E a dor do pecado de uma humanidade na alma é terrível. E quando eu penso assim, já vem na minha mente: é a última vez que Jesus te livrou, você lembra? Aí eu venho nesse versículo: foi Ele que me escolheu. Foi Ele que te escolheu. Eu imagino a trajetória na vida, amados, da vida, no ventre de uma mulher. Eu só tento viajar a trajetória da vida, da nossa vida no ventre da nossa mãe. Quantas vezes lá o diabo tentou arrancar? A minha mãe testemunha que quantas vezes o adversário soprava. Não tem esse filho? Deixa esse filho de lado. Vai em busca dos seus objetivos. Mas a mão de Deus estava ali ainda ímpia. Ainda eu no ventre dela estava ali o Senhor nos dando como profeta, nos
continuar aqui no versículo? Falei que o Espírito Santo degustou muito bem esse versículo. E vos nomeei. Diga para o crente que está ao teu lado: você foi nomeado. Sabe o que significa nomear? Escolhido para certas funções. Tem igreja que eu falo assim, pastoreiro, tem igreja que só obreiro no altar. Eu vou precisar descer uns 5, uns 6. Esses dias uma irmã estava falando, ninguém quer começar de baixo, mas como é gostoso começar de baixo. Porque eu aprendi com a minha mamãe que o que começa por cima é só buraco. Porque o que começa por baixo tem alicerce. O que começa por baixo tem fundamento. O que começa por baixo tem estrutura. Ele mesmo que é o Todo-Poderoso. Ele nos nomeou, amados. Se precisar, pare um pouquinho a tua trajetória material e sirva mais o mestre. Ai, pastor, vou morrer de fome. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Olha para o lírio do campo, que nem mesmo Salomão em toda a tua glória não se vestiu como um deles. Olhe para as aves do céu, olha só Jesus, olha para as aves do céu, porque não semeio nem come, mas o Pai Celestial não deixa nenhuma delas perecer de fome, muito mais vós, crente em Jesus Cristo. Nos últimos dias eu tenho perguntado no Ministério Casa de Oração, lá no Ministério onde eu congrego. Deixa chover, já está chovendo graça aqui. E eu pergunto assim para os crentes: quem faltou no trabalho nesse ano? Eles falam para mim: não faltou nem um dia, pastor. Aí eu pergunto: quantas vezes você faltou no culto nesse ano? Perdi as contas. As coisas de Deus é com responsabilidade. Aí depois que tira, pastor Igor, fala que a gente é ingrato, mal. Aí sai falando que a igreja não tem visão. Mas só quer chegar na hora gostosa. Eu aprendi que quem goza dos seus frutos primeiro é o lavrador. Está no sol, está na chuva, na tempestade, está lá cuidando da terra. E aqueles que cuidam da terra são os primeiros a gozar dos seus frutos. Tem uns que estão dizendo: pastor Igor, por aí, mas que roda bonita do carro do pastor Igor. E realmente, pastor, que roda bonita. Mas tem que gozar dos frutos. Ninguém vê as pedradas, né, pastor? Ninguém vê os choros pela madrugada. Ninguém vê aquilo que um pastor enfrenta. Ele é o que está à frente, que nem Davi, ele está à frente. Os filisteus vêm para derrubar, os circuncisos vêm para parar, mas nesta noite o que está parando é a língua fraudulenta, porque ferramenta nenhuma preparada como a igreja prosperará no dia de hoje. Deus tem que abençoar aquele que crê. Deus tem que abençoar aquele que chama arte algo aqui dentro que não nos para, que não nos detém, que é a glória do Espírito Santo sobre a igreja. A notícia mal, ela sempre corre mais rápido, né? Pode ver. A bênção, pastor, enrola a língua de muitos. Sobre a vida da minha mãe tinha crente, porque tem crente que é feiticeiro, infelizmente. Meu Deus. Porque a oração contrária é como estava ali a vida de Saul, que era feiticeiro. E tem crente que quando vê minha mãe chegando na igreja comigo, eles ficam assim: não acredito. Meu Deus. Não acredito que ela está de
Santo é o teu nome. Você está de pé, irmão. Sabe uma das coisas, amados, que eu amo na vida? Como exemplo de uma mulher que passou por esta terra chamada Ana. Não adianta, ela queria ser exaltada por Deus. Não adianta, a menina irritava, perseguia, mostrava seu filho, a humilhava. Ela tirava de tudo isso força, ela tirava a glória de Deus, ela tirava a unção do Espírito para Deus um dia se manifestar e exaltar a vida dessa mulher. Hoje o crente vê a luta, a primeira coisa que ele pensa é abandonar. É aí que vai se manifestar a glória de Deus, crente. É nesse problema que Deus quer se mostrar a você. Que Deus é Deus somente do possível. Não, o possível você faz, o impossível é Ele. Aleluia. Escolher para preencher certas funções. Amados, quando o Senhor nomeia a nossa vida, primeira coisa que eu tenho como ministério da minha vida pastoral, honra. Honra. Uma das coisas que nós temos que ter em todo momento, honra da parte de Deus. Ele nos chamou como ministro, como embaixadores. Ele nos chamou como os reis. Ele nos chamou como sacerdotes. É mais honra que isso? Meu Deus. O crente, em todo momento, pastores, tem que andar assim de cabeça erguida. Nós somos honrados por Deus em todo momento. Você acha que quando José ele foi para o cárcere, ele ficou chorando? Me caluniaram, me prenderam aqui. Aonde tem vida para me abençoar aqui? Aonde que tem? Aonde eu posso tocar? Porque Deus está comigo. Aqui no cárcere ele está comigo. Onde eu posso tocar? Tem gente que só quer ser abençoado. Isso é bênção, hein? Lembra que Deus falou com Abraão: eu vou te fazer muitas nações. Vai ser bênção também. Amém, amados? Amém. Para que vades e deis o quê? Não escutei. Eu falei, mas Jesus é um fruto só. Ele falou, não. Vai meditando mais na palavra. Ele me levou até Gálatas capítulo 5. E os frutos do Espírito são amor. O amor da igreja, amados. O amor primeiramente por Ele. E o amor naquilo que significa e simboliza e o que é a igreja que somos nós nesta noite. Tem pessoas que falam, eu amo. Pergunta para o crente que está do lado, você ama mesmo? Agora pergunta de novo, tem certeza? Eu tenho certeza? Ele olhou no teu olho. Tem gente na igreja que fala, não chegou na tua boca, mas está abençoando a vida que está ao teu lado. Tem igrejas que eu vou com até o pregador para pregar, não quero nem olhar. Vocês já viram algum mistério que tem pregador? Ele muitas das vezes não dá glória, o irmão está louvando, salteando no Pentecostes e não vai dar, né? Fica assim, para ver. Aí quando ele pega o microfone, pula, igreja! Pula! Planta a bananeira, igreja! Vocês estão mortos, já conhece crente assim? Quando você está com o microfone, ele não dá glória. Ele não dá uma exaltação a Deus, mas quando pega, mexe o microfone e tem choque. Meu Deus. Seu irmão é crente que nem você, nem eu. Aleluia. Como eu amo o profeta. Como eu amo o crente usado por o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Como eu amo levitas que adoram mesmo com a espiritualidade do Espírito Santo. Não tem inveja nenhuma de quem é usado por Deus. Quanto mais Deus, melhor dentro da igreja. E a parte do louvor, os últimos aí que tem abalado a nação, né? Fernandinho, nosso irmão Thales. Não adianta, a gente sente que há uma adoração. A gente sentiu nesse DVD um dedo de Deus do nosso irmão Thales, que ele foi possuído por uma glória. Ele foi tomado por uma unção sobrenatural, que ele mesmo testemunhando, e se fosse Deus me controlar,
eu acho que eu morreria fulminado pela glória que foi derramada. É assim a vida com Deus. Não precisa do seu irmão pular primeiro. Você tem a glória dentro de ti. Você tem a unção dentro de ti. Amados, eu perguntei se você tem certeza que você ama, porque o amor é sofredor, é benigno. Está um exemplo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. O amor é sofredor, é benigno. Pastor Igor, de vez em quando aparece alguns lá no ministério, casa de oração, dizendo: eu estou contigo, hein, pastor? Eu vou morrer por ti, que nem Pedro. Há um Espírito Santo que não deixa a igreja enganada de... nem no próximo culto volta. Mas sempre há o remanescente. Sempre há aqueles que muitas das vezes nem abrem a boca, mas estão de pé aqui nesta noite. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Seu amor é profundo assim, querido. O amor não é leviano. Tem pessoas que tratam o evangelho com uma leviandade. Pegam as nossas amizades, amados, e jogam como lixo, como se fosse nada. Valorize as suas amizades. O que mais os pastores têm sofrido é com crente ingrato. Chega moribundo dentro da igreja, chega cheio de pecado, cheio de carrapicho. O pastor que tem que interceder, o pastor tem que usar a autoridade do Espírito, abençoar, fazer visita no lar, fazer visita no hospital. E quando ele se sente todo poderoso, que nem crente está assim, né? Ah, esse ministério aí, eu vou para lá, porque lá chega de ingratidão dentro da igreja. Tem pessoas que tratam a igreja, ou melhor, tratam os patrões melhor do que a igreja, melhor do que Deus. Hoje você pode estar empregado, amanhã você pode estar no olho da rua, né? Porque antigamente nós aposentávamos nas empresas, hoje não. Quando chegou o melhor, como que é? Chegou o melhor aí. Mas quando ele está no negócio, ele tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e o que fecha também ninguém abre. A esse nós tememos nesta noite. O amor, amados, estou quase finalizando, não folga com a injustiça, mas ele quer a verdade. Tem certeza do que te falaram? É verdade o que você tem ouvido? Tem crente que parece piolho. Ele só vai pela cabeça daqueles que o conduz. Tenha a direção de Deus na tua vida. Tenha o discernimento do Espírito. Ora Deus revela. Ora que Deus tira debaixo do tapete se tiver. Mas com cuidado para não cutucar com injustiça. Porque o que mais a igreja tem sofrido é com o julgamento da carne. Julga pela cor, julga pela roupa, julga pelo sapato, julga pela atitude. Samuel também quis fazer isso, mas era o menor que Deus queria exaltar. E o vosso fruto permaneça. Não vai dar para falar todos os frutos: a paz, a longanimidade, a benignidade. Tudo isso é fruto gerado no crente, na vida do crente, porque nós expressamos Jesus nessa terra, nós expressamos a glória de Deus nessa terra. A igreja de Jesus tem uma responsabilidade, amados, que é muito grande nessa terra, de abençoar e de mudar a história dessa nação. E quando Jesus diz assim: e depois que os frutos chegarem, ele permanece. Sabe o que é isso? Recompensa. Permanecer os frutos, reconhecimento. Quero falar de algumas pessoas que tiveram frutos de reconhecimento. Eliseu.
Bíblia diz que em 2 Reis capítulo 4 versículo 9, Eliseu está passando por um lugar. Uma mulher com o seu esposo, e a Bíblia diz que essa família é uma família de posse. Diz: aí vai um santo homem de Deus. O que tem dito o mundo de você nesta noite? Aí vai um santo jovem de Deus. Aí vai uma santa jovem de Deus. Aí vai um santo profeta do Senhor. Aí vai um homem abençoado por Deus, uma mulher abençoada por Deus, porque isso é o fruto do reconhecimento de Deus sobre a nossa vida, amados. Outra pessoa reconhecida pelos frutos, Davi. A Bíblia diz que em 1 Samuel capítulo 18, as mulheres estão dançando e cantando. Saul matou os seus milhares, mas Davi, ele matou os seus 10 milhares. Reconhecimento. Sabe por que muitas das vezes as pessoas nos perseguem? Porque estão dizendo que não tem jeito. O ministério que Deus colocou sobre a nossa vida tem matado os 10 milhares, pastor. Aleluia. Aleluia! Amados, outro reconhecimento de Deus da parte de Deus sobre a vida de um homem. Daniel capítulo 6. Se nós trazermos a vida de Daniel para os últimos dias, limpeza, começou na limpeza, passou para auxiliar, passou para encarregado, passou para gerente e depois passou para presidente. Mas no meio dessa trajetória, a cova com leões, é isso? Por pura inveja, por pura conspiração. Mas o maravilhoso é o reconhecimento de Deus. No versículo 26, o rei Dário lhe diz uma palavra assim, acompanhe comigo. Versículo 26: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Imagine, amados, todos aqueles homens que perseguiram Daniel, que ajudaram a colocar Daniel junto com os leões, vendo o edito do rei Dário sobre a vida de Daniel, o olho dele, as caras que eles fizeram de derrota. Amado, muitas das vezes o teu adversário tem que estar ao teu lado, às vezes sentado junto com você, para eles saberem o tamanho de Deus e da honra de Deus que ele tem sobre a tua vida na terra. É dura essa palavra, mas de vez em quando até Judas está junto, porque tem que ver o tamanho da manifestação da glória. Aleluia! Amados, eu creio que alguns do mundo tentaram tirar da passagem de Daniel uma frase. Você já ouviu ela há muito tempo, eu tenho certeza que todos ou quase todos aqui, que aonde nós entramos nós temos que matar o que por dia? Mas o Evangelho mudou um pouquinho. Quem derruba os falsos leões é Ele. Ele. Se tem alguém ungido contra a tua vida, em qualquer área da tua vida nesta noite, e você está temendo perecer, quem vai matar os falsos leões e já está agindo pela nossa vida é o Todo-Poderoso, porque Ele tem guardado a tua igreja dos falsos leões que rugem.
pessoas acordam ele. Jesus levanta, acalma-te, mar. Os homens que estão no barco dizem: que homem é esse, que até o vento, a tempestade lhe obedece? E Jesus diz assim: homens de pequena fé. Sabe por que Jesus estava querendo ministrar isso? Aprendeu já sabe o que é a busca de oração, de jejum, da palavra, porque não estão usando aquilo que eu tenho ensinado até o dia de hoje. Tem autoridade aí, jovem. Tem autoridade aí, homem. Tem autoridade aí, mulher. Deus te deu as nações para você levantar essa mão santa sem ira e sem contenda, e fazer o mar se acalmar de tempestades, e fazer as vidas serem restauradas, e fazer os leprosos serem curados, e fazer os cativos serem libertos nesta terra. Deus quer usar a tua vida. Se desperte para a vontade do Senhor. Pare de reclamar da situação, porque o que Ele tem te dado nos últimos dias, muitos queriam a ferramenta de autoridade que já está sobre a tua vida. Aí Jesus, ele desce no barco com os seus discípulos, e no versículo 31, a Bíblia diz que Jesus estava passando com os seus discípulos por um lugar onde tinha os homens por nome de Gadarenos. E a Bíblia diz que 2 endemoniados saem, e eles vêm, e quando eles enxergam o Senhor Jesus, eles dizem: reconhecimento de Deus sobre Jesus passando pela terra. O que nós temos contigo, Jesus? E eles dizem assim: se nos expulsa, permite que entremos naqueles porcos que estão ali. Aleluia. Você é uma autoridade espiritual. Glória a Deus. Aonde você passa e eu passo, Satanás tem que se curvar. Aonde há um crente cheio de autoridade, pastoril, Satanás tem que se curvar. Satanás tem que sair do caminho. As obras malignas têm que cair por terra, porque sobre a igreja há uma autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda força da inimiga, e nada nos fará derrubar essa terra. Quantas das vezes eu já ouvi crente dizendo: ai, esse negócio aí que fizeram para mim foi alguma amarração. Contra a tua vida não há mais encantamento. Podem colocar nosso nome 10 palmos, 20 palmos, 100 mil palmos abaixo da terra, na boca do sapo, da rã, do cavalo, da lagartixa, porque contra a igreja não há encantamento. Quer base bíblica para isso? Elias, ele chama 450 profetas de Baal, 400 de Acera. Ele diz: pode queimar incenso, pode fazer balagandã. Eu estou esperando só o momento do meu Deus se manifestar. E quando chega a hora do sacrifício de Elias, chama a arma do sacrifício, molha o sacrifício, e mesmo assim a glória de Deus vai levar o sacrifício. Tem coragem de chamar para o confronto, crente? Quem tem? Chame o adversário para o confronto nesta noite, porque nesta noite a igreja está atropelando as barreiras do diabo. Aleluia. A fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Vai ser mais um pouquinho profundo aí, mas é para ti. Eu não posso reter nada nesta noite. Não faz a vontade do Pai, não tem milagre do papai. A fim
depois de ser nomeado, dar fruto, permanecer, a fim de que tudo isso você peça e Ele conceda. Se entregue a Deus de alma e espírito nesta noite. Sabe, amados, tem uma coisa que eu aprendi: nós não temos mais medo de perder nada. Paulo, ele chegou numa autoridade tão grande de Deus que ele disse: eu já não tenho mais nem minha vida, porque o Evangelho é o meu viver nos últimos dias. O Evangelho de Jesus Cristo é o que está dentro de mim. E ele diz assim: eu não vivo mais, morri, mas Cristo tem vivido em mim. Combate o bom combate, crente. A carreira que Deus tem para a tua vida. Eu gosto sempre de comparar aqueles jovens no McDonald's. Tem alguém que trabalha no McDonald's aqui? Você fala, como que eles acertam meu lanche? Naquela correria inteira, né? Que é uma loucura ali. Eu vejo como que eles acertam. Que eu pedi o número 1, pedi banana split. Como que é isso? Mas tá lá, eu vejo até pingando o suorzinho. Vê como tá quase eu aqui. Aí depois você vê a fotinho dele lá. Licença, pastorinho. Gerente. Esse rapaz que eu falei que ele não achava que eu achava que ele não ia entregar o lanche direito, gerente. A carreira proposta é uma carreira que não subiu ao teu coração, os teus ouvidos não ouviram e os teus olhos não viram. A carreira que Deus tem para ti, jovem, é uma carreira que você vai tocar, permanecendo, e você vai levantar a mão e dizer: Deus, valeu a pena tudo que eu passei para a honra e glória do teu nome. Você pode aplaudir o Senhor esta noite? Aplaude, irmão! Oh, Jesus! Olha a glória de mim, Senhor! Toda a glória é tua! Obrigado pelo teu povo, pela tua palavra, pela fé, pelo teu Espírito! Obrigado pela tua honra sobre nós nesta noite! Tu és digno, meu Deus! Aleluia! Aleluia! Levante igreja em nome de Jesus. Aleluia! Eu estou com mais fé hoje. Você está com mais fé hoje? Que palavra abençoada, queridos. Nos animou, nos colocou para cima. Não devemos desistir jamais. Devemos dar em nome de Jesus valor em tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado até agora, até hoje, amados. A palavra foi muito abençoada e glória a Deus por isso. Hoje nós estamos mais crentes do que ontem e amanhã seremos mais crentes do que hoje, porque Deus está conosco. Jovens da Assembleia de Deus, uma palavra de vida. Deus tem trazido alimento diretamente do trono para a sua vida. Todos vocês que estão aqui, quando chegarem em vossas casas, agradeça a Deus pelos homens de Deus que têm passado aqui, pelas vidas que têm ministrado neste altar para a tua vida, porque não tem sido, amados, fast food, não tem sido comida de micro-ondas, tem sido algo forte. Essa palavra foi muito abençoada. E quem escutou também, o pessoal lá da casa de recuperação, eles não têm horário, eles têm horário para levantar, para dormir, para fazer as suas obrigações, mas eles não têm horário para ensaiar. E não sabiam tocar nada. Vocês viram? Muitas vezes a casa do Senhor, né, evangelista Rodrigo? Muitas vezes a casa do Senhor tem teclado, bateria, mesa de som, microfones, guitarra, baixo, cubo, tem tudo isso. E muitas vezes vidas falam assim: ah, mas eu queria assistir a televisão, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Imagina que tem jovens sendo levantados porque você
E eu não vou nem pedir perdão para isso. Deus está levantando jovens, porque você muitas vezes está fazendo o corpo mole. Então, toma o seu lugar. Se não tomar o seu lugar, Deus vai colocar o outro e vai levantar o outro. Amém? Glória a Deus. Palavra abençoada, irmãos. Nós vamos finalizar agora em nome de Jesus. Eu quero dar uns recados aqui. Amanhã vai ser a finalização da campanha Restaurando o Vale de Ossos Secos. Aqui nós vamos estar recebendo o pastor Sérgio lá de Guarulhos. É um profeta de Deus também. Deus tem nos agraciado. Eu só agradeço a Deus, amados, pela amizade que Deus tem nos proporcionado. Pastor Adriano, juntamente com a sua esposa, sua família, missionária Creuza, que não está aqui, e depois nós vamos orar por ela agora em nome de Jesus. Amém. Vidas, queridos, que têm agregado, somado para a glória do Senhor. Todas as vezes, quando eu oro realmente pelo nosso ministério, eu oro também pelos ministérios dos amigos, como também o ministério do pastor Adriano, ministério Casa de Oração Missionária. Não é fácil, queridos. É o que ele falou. Olha, pastor, parecia que a gente já tinha conversado por telefone. Está assim, assim, assado. Quando a gente quer ser justo, quando a gente quer ser verdadeiro na presença do Senhor, parece que se levanta tantas coisas, amados, mas nós não vamos abandonar isso. E eu recebo a profecia em nome de Jesus. Tu é homem que Deus, tu é profeta do Senhor. Amém? Glória a Deus, queridos. Aleluia. Segunda-feira. Aleluia. Aleluia. Segunda-feira todo mundo aí vai descansar aí. Amém? Não vai ter o curso, então é o momento em que Deus vai nos dar para descansar. Amém? Glória a Deus, segunda-feira. Depois você fala, mas eu não sabia. Escuta aquilo que sai do altar em nome de Jesus. Amém? Segunda-feira está preparado para você realmente descansar. Quem é casado aqui? Levanta a mão aí. Segunda-feira é para você pegar a sua esposa, o seu esposo, daquele cheirão gostoso e passear, nem que seja para comprar um sorvete, mas tire a segunda-feira em nome de Jesus para a sua família. Quem namora aqui, levanta a mão. Tu namora, Rafa? Não, Rafa namora. Rafa namora. Deixa eu que eu vou te pegar, meu irmão. Aleluia, vocês que namoram, em nome de Jesus, pegue na mão, somente na mão da namorada e do namorado, e também vai com a mão somente. Amém? Quem não namora aqui, levanta a mão e está procurando um varão ou uma varão. Levanta a mão. A Isabela já ia levantar a mão, abaixou. E está no momento daqueles que não namoram, de orar ao Senhor. Amém? Segunda-feira vocês não vão sair. Vocês vão orar ao Senhor, para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, eu sempre de Deus uma palavra de vida, alegria, amados. E Deus tem nos proporcionado isso. É tantas lutas, é tanto julgamento, é tantos levantes, pessoas que não entendem realmente o propósito de Deus. Dê valor, queridos, em nome de Jesus, porque muitas igrejas deste mundo seriam barradas. Mas nós cremos em nome de Jesus que através disso, vidas foram alcançadas para a glória do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Existe alguém aqui que veio nesta noite e que ainda não aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida? E presta atenção aqui, ó, o culto não acabou. Presta atenção aqui no altar, em nome de Jesus. Você que está aqui, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, você viu que coisa de igreja, você pensou que era uma coisa, mas é outra. Deus falou contigo, você sentiu a presença do Senhor. Talvez você andou aí meio afastado, porque Deus jamais se afastou de ti. Eu não creio nessa palavra desviado, porque quem foi desviado do plano perfeito do Senhor foi Satanás por causa do orgulho. Em nome de Jesus, você que está aqui nessa noite e quer se reconciliar com o Senhor, ou aceitar a Ele como único e suficiente Salvador da sua vida, levanta a sua mão em nome de Jesus. Os obreiros estão aí de prontidão. Levante a mão, você que chegou aqui hoje e você quer fazer parte realmente do grupo do Senhor Jesus, do time do Senhor Jesus. Quem é você? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Amém? Todos são evangélicos aqui, todos realmente são cristãos, porque crente até Satanás é. Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Aleluia. Tem gente que não levantou a mão. Desse
cima do muro, você já está perdendo. Não, eu estou em cima do muro, pastor, então você já está perdendo. O crente, o Senhor Jesus, ele tem que ser sim, sim, não, não. Amém? Em nome de Jesus. Vou fazer a última pergunta. Porque depois, amados, o que tem de vida falando assim, pastor, mas eu fiquei com vergonha. A confissão é uma confissão de fé. O nome propriamente diz confissão. Confissão, você tem que confessar. Você tem que confessar diante dos homens, porque o Senhor vai te reconhecer diante de Deus. Amém? Quem é você em nome de Jesus? Levanta a sua mão. Eu poderia apontar e trazer para cá, mas esta hora é pelo Espírito, não é por força nem por violência. Deus vai tocar. Deus vai tocar. Você está até olhando assim para mim assim, está piscando assim, é um homem, você está piscando olhando do lado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos encerrar agora. Antes de encerrar, eu queria orar pela vida da missionária em nome de Jesus. Deus, eu queria chamar toda a família do pastor Adriano aqui sobre o altar. Vem cá em nome de Jesus. Amém? Vem cá, sua esposa, sua filha, seu filho, para a glória do Senhor, que eles vão estar representando aí a vida da nossa irmã, amiga, pastora também, missionária Creuza em nome de Jesus. E a igreja do Senhor Jesus, levante as mãos. O culto não terminou ainda. Oh, alô? Amém? Amém? É festa, mas eu pego firme. E outra coisa, se amanhã tiver aquele negócio, culto aqui dentro, e lá fora, um monte de joga, colocar tudo para dentro. Amém? O culto é para vocês, em nome de Jesus. Então vocês têm que honrar a Deus. Amém? Aleluia. Estenda as mãos para cá em nome do Senhor Jesus. Senhor querido, Senhor bendito, abençoa, Senhor amado, esta família, Senhor. A vida do pastor Adriano, da sua esposa, Senhor, dos teus filhos, papai. Visita também a missionária Creuza, Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, onde quer que ela esteja neste momento, que o teu Espírito Santo possa visitá-la, papai amado. Nós cremos, Senhor, na cura, Senhor. Nós cremos, papai amado, na restauração física, papai, na vida da tua serva, Senhor, porque nós cremos, Senhor, na promessa sobre esta vida e sobre o ministério, papai querido, casa de oração missionária. Deus amado, repreenda, Senhor querido, toda raiz de enfermidade. Repreenda, papai querido, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que foi levantado para bloquear, papai amado, para paralisar, Senhor, o teu plano perfeito, Senhor querido. Deus, como igreja, Senhor amado, nós estamos concordando, papai, com a cura e a libertação da vida da nossa irmã Creuza, papai amado, missionária Creuza, Senhor. Toca no sangue, Senhor, toca na medula, papai, no alto da cabeça, planta dos pés, porque segundo a tua palavra nos diz que o Senhor levou as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário, e pelas tuas pisaduras, Senhor, nós somos sarados, papai amado. Abençoe esta família, Senhor, que está representando o ministério, papai, que está representando também, Senhor, a vida da nossa irmã missionária Creuza, Senhor. Papai amado, que o óleo, que o azeite jamais venha faltar na cabeça dos teus filhos, Senhor, e que a cada dia, Senhor, eles venham viver a promessa, Senhor querido, que o Senhor entregou na vida deles, papai. Abençoa em nome do Senhor Jesus. E a igreja concorda, aplauda ao Senhor nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos orar agora. Em nome de Jesus. Fecha a mão, João. Ó, esqueceram um relógio aqui no banheiro. De quem que é? Relógio Champion. Aleluia. Quem é? Olha aí, tá vendo? Oh, glória. Aleluia, tá vendo? Assembleia de Deus é tudo com seriedade. A pessoa se levantar as três mãos aqui, como eu ia ficar com o pastor Adriano? Jesus. Obrigado, igreja, que vocês são sérios em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Levanta as suas mãos em nome de Jesus. A Isabela, vem cá, Isabela, vem cá, em nome de Jesus, vem orar aqui. Eu vejo a Isabela andando para lá e para cá e tal.
Lúcia aqui, então ela tem realmente oração aí no coração. Amém? Vem cá, Isabela, vem orar e depois eu dou a bênção final em nome de Jesus. Sobe aqui, filho. Senhor Jesus amado, nos conduza nessa hora, Senhor, a tua presença, para te agradecer, Senhor, por este culto, Senhor, pela palavra que o Senhor tem nos dado, pelo Senhor ter nos alimentado a cada dia, Jesus. Nos leve, Senhor, para a nossa casa em segurança, que o Senhor tenha nos abençoe, abençoe nossa família. Agradecemos por tudo, Jesus, que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar mais e mais esse ministério, os pastores. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. No sábado do dia 21, nós vamos estar aqui também na noite do pagode. Nós vamos estar recebendo aqui a igreja Tempo Novo de Deus, que é a igreja do pastor Marco Antônio. Amém. A igreja apostólica Tempo de Deus. Amém. Vai estar aqui com o seu grupo de pagode. Nós vamos estar aqui também com o nosso grupo. A Casa de Recuperação também vai trazer o outro grupo deles. O irmão do pastor Adriano, nós já vamos fazer um contato para eles estarem aqui também. Então vai ser uma festa para a glória do Senhor. Dia 21, amém, de julho. Amém, glória a Deus. Que o poder santo de Deus Pai, que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e sobre as nossas famílias, desde agora para todos sempre. Todos digam amém. Assim seja, aplaudam o Senhor. Temos cantina ali no pedal e que Deus venha a ser glorificado em nome de Jesus. Varão Rodrigo.